de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Parafrasear o texto, abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Versículo 1 diz assim: depois do sábado, ao raiar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou sobre ela. Diga amém. Nós temos dois textos bíblicos que, ao observarmos, a gente vai perceber que há algumas diferenças de tempo, de dias e de horas entre os dois ocorridos. Mas se nós pararmos para observar, além das diferenças, nós percebemos que nos dois textos há algumas coisas semelhantes, algumas coisas comuns entre elas. A primeira coisa que há em comum entre os dois acontecidos é que Jesus estava presente nos dois. A segunda coisa comum que nós vemos nos dois textos é que milagre foi realizado nos dois textos bíblicos. E a terceira coisa que nós vamos observar que havia nos dois textos bíblicos é que em ambos havia uma grande pedra. Se nós observarmos as diferenças e as semelhanças dos textos que nós acabamos de ler, nós vamos poder aprender algumas lições. E entre todas as semelhanças, eu quero destacar apenas uma: a pedra. A pedra, na Bíblia Sagrada, ela tem alguns significados, mas no texto que nós lemos, ela vai vir com um significado de tudo aquilo que separa o ser humano de Deus. Quando nós observamos o texto de João, capítulo 11, nós percebemos que a pedra separava os homens de Deus. Os homens eram representados por Lázaro e Deus representado pela figura do Senhor Jesus. Então, o texto de João traz uma representação da pedra como um instrumento que separa os homens de Deus. E o que significa a pedra para os nossos dias atuais? Que está separando os homens de Deus.
As pedras hoje vão significar as nossas muitas ocupações. Todos nós somos ocupados. Nenhum de nós que aqui estamos é desocupado. Todos nós temos as nossas ocupações. E as muitas ocupações, às vezes, têm se tornado um instrumento de separação entre nós e Deus. Porque nós conseguimos arrumar tempo para tudo nessa vida. Arrumamos tempo para sair, para conversar, para trabalhar, para um lazer, mas nós não temos tempo para as coisas de Deus. Nós sempre dizemos que estamos muito ocupados, que quando der nós iremos, se der nós fazemos. Há sempre uma dificuldade entre o ser humano e Deus, e nós culpamos as nossas ocupações. Mas se nós observarmos, nós vamos durante o nosso dia em qualquer lugar que nós quiser e a nossa condição puder. Saímos para visitar alguém, conversar, visitar um familiar, mas não conseguimos, por causa das ocupações, sair para o culto. Temos tempo para ir em todos os lugares, mas a pedra das ocupações impede do ser humano ir à igreja. Temos tempo para as redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook. Só não temos tempo para orar. Só não temos tempo para ler a Bíblia. Só não temos tempo para tirar um tempo para louvar a Deus. E essas nossas ocupações que tira de nós o nosso tempo para Deus é uma pedra que nos separa da presença do Senhor. Então, o versículo 39 do capítulo 11 de João revela a única pessoa que pode tirar essa pedra da nossa vida. Capítulo 11, versículo 39, olha a parte A, olha o que Jesus disse. Disse Jesus: tirai a pedra. A pedra que nos separa de Deus, a pedra das nossas ocupações, o pastor não pode tirar. O máximo que o pastor vai dizer para você é lhe dar um conselho: tire mais tempo para Deus, busque ao Senhor. Mas o pastor não pode tirar a sua pedra, as suas ocupações. A ordem de Jesus é que cada um tire a sua pedra. A ordem de Jesus é que o poder de nós nos ocuparmos com Deus ou não está nas nossas mãos. Quem decide é nós. Assim como eu vou em qualquer lugar que eu quiser, eu também vou à igreja. Mas por que não vai? Por causa das ocupações. Ficamos cansados na hora do culto, dor na perna, dor nas costas, dor em tudo que é canto no culto. Mas na hora de ir buscando para algo não tinha dor. E o Senhor tem dito para nós: só vocês podem mudar essa realidade. Os homens estão longe de Deus porque querem, porque eles decidiram se ocupar com as coisas desta vida. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, as duas estavam ocupadas. Só que a Maria disse: eu preciso tirar um tempo para Deus. E ela parou as ocupações dela e se colocou aos pés de Jesus, enquanto Marta decidiu não tirar tempo para Deus. Começou a cuidar das coisas, cuidou de uma coisa, cuidou de outra, não tinha tempo para Deus. Ou seja, era a mesma casa, na mesma hora, no mesmo horário, mas as mulheres tomaram decisão diferente.
Uma resolveu se ocupar com as coisas da vida e ela resolveu se ocupar com as coisas de Deus. Então, pastor, a pedra que nos separa de Deus, só nós podemos tirar. Nós precisamos nos organizar, tirar um tempo para nossas ocupações e não substituir as ocupações de Deus nas nossas vidas. Deus precisa voltar a ser prioridade para nós. Deus precisa voltar a fazer parte do nosso dia a dia outra vez. A nossa geração quer milagre, mas ela não tem tempo para Deus. E a Bíblia nos revela no texto que nós lemos, em João 11, que a Bíblia diz, olha o 41 versículo A, então eles tiraram a pedra. E o versículo de número 43 diz, Jesus chamou a Lázaro em alta voz, dizendo, Lázaro, sai para fora. E o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto em volta do lenço. E disse Jesus, desatai e deixai-o ir. Perceba que o milagre só aconteceu quando as mulheres tiraram a pedra. O milagre só aconteceu quando Marta, Maria e todos que estavam ali resolveram tirar a pedra, resolveram tirar as ocupações que estavam tirando o tempo de Deus na vida delas. Nós queremos milagre, mas eu vou te dizer uma coisa, os milagres só virão quando nós voltarmos a tirar tempo para as coisas de Deus outra vez. Os milagres só acontecerão depois que a pedra for removida, depois que nós removermos da nossa vida, das nossas ocupações, aquilo que nos ocupou ao ponto de nos não deixarmos mais tomar agora o tempo com as coisas de Deus. Se você deseja ser abençoado pelo Senhor, viver os milagres de Deus na sua vida, tire a pedra. Tire a pedra que está entre você e Deus. Tire aquilo que está tomando o tempo de Deus na tua vida. Tem gente que largou a oração da tarde para assistir o Vale a Pena ver de novo. Tem gente que larga culto para estar na frente de uma TV ou está no celular mexendo em coisas vazias. Estão com uma pedra entre eles e Deus. Não podemos nos ocupar com outras coisas num tempo que é reservado unicamente para Deus. Enquanto nós estivermos ocupados com as coisas desta vida, nós não receberemos bênção, nós não receberemos milagre. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: separa-te para Deus, remove a pedra da ocupação, para que os milagres venham sobre você outra vez. Aleluia. Se organize no seu dia. Faça o que tem que ser feito, mas não ocupe o tempo de Deus com outras coisas. Tempo de ir para a igreja é tempo de ir para a igreja. Tempo de orar é tempo de orar. Tempo de ler a Bíblia é ler a Bíblia. Então, se você quer viver milagres, volte a se ocupar com Deus outra vez. Volte a orar na sua casa, volte a ler a palavra, volte a louvar o Senhor. E quando a pedra for removida, o Senhor fará milagres na sua vida. Diga amém. Diga amém. Amém. Aí vem um texto de Mateus 28. Tem umas coisas semelhantes e outras diferentes. A pedra de João 11 significa a pedra que separava o homem de Deus. E a pedra de Mateus 28 significa a pedra que separa Deus dos homens. Porque em João 11, Lázaro está depois da pedra. Em Mateus 28, quem está depois da pedra é Jesus.
Então há uma diferença. Em João, a pedra separa o homem de Deus. Em Mateus 28, a pedra separa Deus dos homens. Pastor, se a pedra de João 11 significa as ocupações, o que significa a pedra que separa Deus dos homens? Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A pedra de Mateus 28 que separa Deus dos homens é o pecado, é a iniquidade. Todo ato de desobediência do ser humano faz com que Deus se afaste de nós. Mas o interessante é que a pedra de João 11, Jesus disse assim: vocês precisam tirar. Mas a pedra de Mateus 28, ninguém manda os homens tirar. Quem é que tira, pastor, a pedra? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo que removeu a pedra e sentou sobre ela. Por que Deus interviu para remover a pedra, pastor? Porque a pedra que separa Deus dos homens, só Deus pode removê-la. Por quê, pastor? Porque nenhum ser humano pode remover pecado, porque somos pecadores. Então a pedra que representa o pecado e a iniquidade não poderia ser removido por nenhum ser humano. É por isso que Deus diz: então eu vou enviar alguém para remover a pedra que está separando a minha vida do ser humano que eu criei. Porque a pedra do pecado e a iniquidade separa o homem de Deus nesta vida e separa o homem de Deus após esta vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Percebam que o pecado, a iniquidade, separa Deus dos homens até depois da morte. Porque Deus está no céu e o pecado vai levar muitos ao inferno para viver eternamente. Só que Deus teve misericórdia do ser humano, e a Bíblia diz que Ele não enviou um anjo para remover a pedra. Os anjos até queriam, mas Ele não removeu através de um anjo. Em João capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebam que Deus não enviou um anjo, Ele enviou Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é o único que pode remover a pedra que separa Deus dos homens, a pedra do pecado, a pedra da iniquidade. Porque João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Então a pedra que separa Deus dos homens, só Deus pode removê-la, e Ele já enviou Jesus para removê-la. Pastor, como é que eu me aproximo de Deus então, se Jesus veio remover? Recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando nós recebemos Jesus, nós damos um passo na direção de Deus, e Deus dá 2 passos na nossa direção, porque Jesus remove a pedra do pecado e da iniquidade contra nossas vidas.
Como receber Jesus? Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para remover a pedra que separa os homens de Deus, é só nós mudarmos as nossas ocupações, nos ocuparmos novamente com Deus, tirar a pedra que nos separa de Deus. É só colocar Deus novamente como prioridade, e nós viveremos milagres de Deus nas nossas vidas. Mas se nós quisermos que a pedra que separa Deus dos homens seja removida, só recebendo Jesus na vida como seu único Senhor e Salvador da sua existência. Amém? Amém. Fica de pé comigo nessa noite. Glória a Deus. Não há uma pedra hoje que separe Deus de nós, porque nós já recebemos Jesus como nosso Salvador. Mas nós vivemos uma geração que até os cristãos não conseguem mais ter tempo para Deus. As nossas ocupações se tornaram grandes demais, ao tempo que nós não temos tempo para Deus. Isso é uma pedra que está impedindo de nós nos aproximarmos do Senhor. Isso é uma pedra que está nos impedindo de ser alvo dos milagres de nosso Deus. Mas o Senhor nessa noite veio te dizer: está nas tuas mãos o poder de remover essas pedras. Está nas tuas mãos fazer uma análise e identificar o que é que está separando você de Deus, o que é que está separando você da oração, o que é que está separando você que não deixa você ler a Bíblia, louvar a Deus na tua casa, o que é que está tirando o teu desejo de buscar ao Senhor no culto na igreja. O Senhor está dizendo: remove essa pedra. Tirai a pedra, que você voltará a ver os meus milagres na tua vida outra vez. Se ocupe com a palavra, se ocupe com a oração, se ocupe com o louvor, se ocupe com uma vida consagrada a teu Deus, que as coisas vão mudar na tua vida e na tua história. Uramandarava sobre a ondefácia. Diga comigo: meu Deus e meu Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu entendi que há pedras que me separam do Senhor, são as minhas muitas ocupações que acabam impedindo que eu me achegue à tua presença. Me dá força, sabedoria para decidir, priorizar o Senhor na minha vida outra vez. Dai-me sabedoria, visão para ver o que está me tirando da tua presença. E quando eu ver que o Senhor me dê a força para remover essas pedras, porque eu desejo ouvir a tua voz e receber os teus milagres na minha vida. Diga amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.